Queridos, a paz do Senhor, que o nome do Senhor seja louvado essa manhã. Quantos podem dizer glória a Deus? Se assente, por favor. Quantos acreditam que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração essa manhã? Eu quero ministrar, debaixo da orientação do Espírito Santo, um texto bem propício para... Na verdade, a primeira vez que eu fui ministrado com esse texto foi numa escola bíblica, num tempo de manhã. E eu quero pensar com vocês nesse texto clássico. Mas eu quero olhar com você da maneira mais simples e pessoal possível, no poderoso texto de Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Gênesis 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. O nosso texto começa assim. Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi no lugar que Deus lhe dissera. Preste atenção. O texto não é só intelectual. Esse texto, sobretudo, tem que ser lido de maneira emocional. Se você não sentir o texto, é só uma informação e ele não fará sentido. Sinta o texto, que propositalmente Abraão acordou primeiro, mesmo tendo servos, ele não terceirizou. Ele preparou o jumento, ele rachou a lenha. Por qual razão? Intencionalmente ele deixa Isaque por último. Parece que ele quer aproveitar os últimos momentos com o filho. Há um distanciamento emocional muito claro. E ele segue o seu caminho. Ao terceiro dia, versículo 4, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus moços: fica-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Meu pai, disse ele. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Isaque disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu a Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho.
Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, preso pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar. Chamou Abraão o nome daquele. Eu sei que Deus é Jeová Jireh, e eu sei que o nome de Deus é Jeová Jireh. Mas a Bíblia não diz que Abraão chamou Deus de Jeová Jireh. Ele chamou o lugar, o nome do lugar. Então a gente fala: Abraão sacrificou Isaac no Moriá? Sim. Onde? O Moriá é uma região montanhosa. Onde? No Senhor proverá. Qual é o nome do monte? Está escrito: o Senhor proverá. Onde que ele sacrificou Isaac? No Senhor proverá. Onde que ele fez o altar? No Senhor proverá. Onde ele colocou a família dele? No Senhor proverá. Onde ele fez sacrifício? No Senhor proverá. Chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Onde até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Eu quero tratar um assunto essa manhã com vocês, só se você puder e quiser essa manhã. Eu sei que a gente está acordando devagarzinho, mas olha para uns três com um sorriso e diga: é pessoal. Desse jeito não é nada. Diga para uns três, diga: é pessoal. Espírito Santo, toca o nosso coração e a nossa consciência essa manhã. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nos leve à intimidade da Tua palavra, e tudo que tiver escondido será limpado, para que possamos viver a profundidade de um relacionamento contigo. Sopra sobre nós essa manhã a Tua glória, em nome de Jesus. Quem diz amém? Se assente com a Bíblia aberta, por favor. Mesmo. Eu sou ainda garoto, embora eu prego já há 26 anos. E eu, desde pequeno, vivendo na casa do Senhor, fico feliz como a igreja abriu, avançou a sua consciência para expandir algumas áreas que ainda precisavam ser desenvolvidas. Entre elas, como a igreja avançou na questão do empreendimento, da capacitação daqueles que servem a Deus para se tornarem homens e mulheres que administrem bem sua própria casa, suas finanças, que procurem se capacitar, que procurem estudar, que se tornem homens e mulheres empreendedores de negócios, que avancem, que entendam que a mão do Todo-Poderoso está para nos abençoar, mas exige uma movimentação nossa na direção daquilo que desejamos fazer. É muito bom ver como a igreja começou a desenvolver e crescer e se preocupar com a questão educacional, não apenas teológica, mas diária,
para que possamos ter uma igreja próspera, abençoada, transbordante em tudo. Porém, algo me preocupa nos nossos dias. Como eu disse, essa linguagem empreendedora e de negócio, ela faz parte, até porque a nossa salvação é tratada em termos bíblicos como negócio. E eu estou falando de negócio, business, negócio. A linguagem para a nossa salvação é redenção, resgate. O que é redenção? Nos termos bíblicos, redenção é pagamento. Então estávamos numa feira de escravos, quando o Senhor pagou a nossa dívida. E não foi com prata e nem ouro, foi pelo precioso sangue de Jesus. E Ele não apenas pagou a nossa dívida, o que resolveria o nosso débito, mas Ele também nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não apenas nos transportou, nos deu uma posição e uma função, nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Eu tenho reinos e sacerdotes essa manhã aqui que podem dar um brado de glória a Deus. Porém, algo me inquieta nos nossos dias. Qual é? Uma linguagem que está tentando entrar em nosso meio. A linguagem de que eu e Deus, você e Deus, nós e Deus somos sócio. Isso me inquieta muito. Sociedade tem a ver com contrato, com lucro, com limites, com responsabilidades de ambas as partes. Sociedade tem a ver com porção, o que é meu, o que é seu. E existe uma frase no mundo dos negócios, que quando se vai fazer negócio e sociedade, essa frase é repetida: isso aqui é negócio, não é pessoal. Ou seja, não leve para os termos da intimidade. Isso é negócio, é pessoal. Vamos tratá-lo como negócio, não como pessoal. Pois eu quero dizer que no reino de Deus isso não dá para acontecer. Por qual razão? Primeiro, porque não dá para sermos sócios dele. Por qual razão? Porque eu dependo absolutamente dele. Qualquer coisa que eu tenha vem dele, do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Qualquer coisa que eu possa fazer, eu só posso fazer porque a suficiência vem dele, a graça vem dele. O máximo que a Bíblia nos coloca em um relacionamento com Deus em relação a isso é cooperadores. Paulo diz que na lavoura de Deus, no edifício de Deus, nós somos cooperadores. Vou dizer de novo. E nós não somos cooperadores porque Deus precise de mim. Nós somos cooperadores porque Ele me resolve enquanto eu estou trabalhando para Ele. Não me ouviram? Vamos de novo. Vou dar um exemplo. Quando Deus quis multiplicar o azeite, Ele precisa mesmo que a viúva pegasse mais vasilhas para fazer isso? Ela é Deus. Quem que precisa? É ela. É ela que, enquanto está pegando vasilha e movimentando os filhos, ela desenvolve fé, maturidade, estratégia, relacionamento, comunhão. Quando Deus te dá o privilégio para trabalhar para Ele, é porque Ele está usando o seu trabalho para Ele, para resolver você.
Eu vou dizer isso mais uma vez, Então, quando Deus diz, estende o cajado no mar para que eu abra o mar, Ele não precisa disso para abrir o mar. É você que precisa desenvolver fé para acreditar no que Ele está fazendo. Quando Deus diz, me traz o que é que você tem aí, 5 pães e 2 peixes, Ele precisa disso para alimentar uma multidão? Ele pode fazer pão cair no céu, mas é você que precisa trazer 5 pães e 2 peixes para acreditar na estratégia dele, e ele vai pegar o insuficiente, ele vai agradecer o insuficiente, ele vai partir o insuficiente, e o insuficiente vai ser mais do que o suficiente. Quando Deus nos chama para ser cooperadores, Ele está usando a obra, não para resolvermos a obra, mas para a obra nos resolver enquanto trabalhamos para Ele. Mas olhe para mim, o fato de sermos cooperadores, isso não é negócio, é pessoal. Essa é a frase que você mais vai ouvir essa manhã. Olhe para mim, isso não é negócio, isso aqui é pessoal, isso não é palco, isso é altar, é pessoal. Acho que vocês não me ouvem. Culto ainda é culto, não é show, não é negócio, é pessoal. Eu não sou um palestrante, eu sou um pregador, e estou diante da noiva. Não é negócio, é pessoal. E a noiva pode até gostar de mim, mas não pode mais me amar mais do que o noivo. Porque se ela começar a gostar mais de mim do que o noivo, e o amigo do noivo, que sou eu, gostar dessa intimidade com a noiva, isso vai dar problema, porque a noiva já tem o noivo e não sou eu só sou o amigo do noivo. É pessoal. E se começar a ter uma intimidade ilícita entre o amigo do noivo e a noiva, é adultério, porque isso não é negócio, é pessoal. O que Deus me trouxe aqui essa manhã para te dizer é que não importam níveis de estruturas que a gente tenha, ainda não é negócio, é pessoal. É o meu povo que se chama pelo meu nome. Não é negócio, é pessoal. Eu estou dizendo isso porque o nosso personagem de hoje, o extraordinário homem de fé, começa um relacionamento com Deus que até parece em termos de negócio. Sai da tua terra, sai da parentela, sai da casa de teus pais, eu vou te abençoar, eu vou abençoar você, eu vou abençoar quem estiver envolvido com você. Quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Perceba, parece termos de negócio. Sai da terra, sai da parentela, sai da casa de teu pai, vamos caminhar junto. Eu quero fazer uma parceria, eu quero abençoar você, quero abençoar toda a sua descendência. E olha que a situação é muito séria. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Acho que vocês não me ouviram, não. Isso aqui é muito sério. Nós estamos começando uma caminhada, e eu me responsabilizo em ser não só bênção para você, ser uma fonte de bênção para todos que te abençoarem. Mas quem for o contrário não lutará com você, lutará comigo, porque eu serei o seu guardião. Mas olhe para mim, eu quero me esforçar essa manhã para você entender que Abraão teve que compreender que com o passar dos dias aquilo não era negócio, é pessoal. Até porque ele sai, e se aquilo é uma boa promessa, e se aquilo tem a ver com algo que vai me enriquecer, então eu vou levar o meu sobrinho junto. É isso que eu quero que você entenda. Porque se é um bom negócio para mim, porque também não envolver gente que eu amo, porque não envolver gente da minha família, mas é aqui que vai começar a compreender que não é apenas negócio, é pessoal.
E prova que isso vai ficando pessoal é que quem estiver desalinhado ao propósito não vai suportar caminhar junto. Por quê? Porque a visão de Ló era uma visão de negócio, as campinas de Sodoma. E Abraão? Abraão era uma visão de relacionamento. Ele estava começando uma jornada em relação a promessas. E quero lembrar vocês que Abraão conseguiu fazer muito mais por Ló distante do que perto. Por quê? Porque a mente de Ló era outra. O que eu estou ministrando é que algumas vezes nós estamos tentando manter níveis de amizades em situações e lugares que não estão alinhados ao compromisso pessoal da promessa que Deus fez. E começamos a entrar em batalhas desnecessárias, porque queremos tentar segurar perto quem está com uma visão em outro lugar. Eu quero ministrar que Deus não deixará na sua vida gente e situações desalinhadas para te distrair. O Senhor te livra de batalhas desnecessárias para você focar na promessa. Alguém recebe isso ou estou sozinho aqui? Mas não apenas isso, porque se não é negócio, é pessoal, significa que Deus não deixará qualquer um perto dessa situação. Mas se isso não é apenas negócio, se isso vai ficar pessoal, significa que vai ter um trajeto, um relacionamento, uma caminhada. Pastor Gilson, eu sempre li o texto e não prestei atenção no capítulo 13, quando Deus disse para Abraão rodear toda aquela terra que seria dele. Deus disse: rodeia, anda por ela. E eu sempre pensei que era apenas fazer um tour, sai caminhando e depois volta onde ele estava, mas não prestei atenção que na verdade o que Deus está dizendo para Abraão quando ele diz rodeia toda essa terra, é para ele ir morando em cada lugar até que faça um círculo completo. Não me entenderam? É como se Deus dissesse para você: cada dia você vai morar em um lugar de Brasília até que complete ela inteira. Não entenderam? Então imaginou? Arma a tenda, desarma a tenda. 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 Em uma terra que ainda não era dele. Mas ele está pisando em todas as partes daquela terra. Porque ele não está apenas vivendo no invisível. Ele está construindo um relacionamento com o Deus daquela terra. Arma a tenda e desarma a tenda. Eu estou dizendo que em alguns momentos a gente sempre vai partir de algo onde a gente possa se agarrar, mas Deus está dizendo: se vamos caminhar juntos, isso não é negócio, é pessoal. Mais importante do lugar onde eu vou te colocar é com quem você está andando. Então enquanto você entende o que é essa terra da promessa, você vai caminhando comigo. Arma a tenda, desarma a tenda. Arma a tenda, desarma a tenda. Arma a tenda, desarma a tenda. Até o dia que eu vou te colocar e estabelecer aonde eu quero. Posso ministrar para alguém? Deus está dizendo: eu sei que algumas vezes a nossa vida parece assim: meu Deus, parece que não vai, parece que não acontece, parece que quando eu penso agora esse trabalho vai dar certo, agora esse emprego vai dar certo, agora isso vai dar certo. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: não é negócio, é pessoal. O que eu tenho contigo eu vou realizar, e enquanto ainda você não compreende, caminha comigo. Arma a tenda, desarma a tenda. Arma a tenda, desarma a tenda. Será que você pode me ajudar, se você puder e quiser? Olhe para uns três, diga: é pessoal. Deus está te chamando para caminhar com Ele. É pessoal. Alguém recebe o que eu estou ministrando? Eu estou sozinho aqui. Deus não quer apenas te estabelecer em alguma coisa, Deus quer estabelecer você. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando. Antes de fazer qualquer coisa através de você, Ele está fazendo em você. É pessoal. Eu quero só que você entenda que aquilo que começou com uma promessa
se tornou uma caminhada. O que começou com uma caminhada, agora vai ganhar uma outra força, porque no capítulo 15 de Gênesis, Deus diz a ele: sai da tenda, porque até agora você caminhou de tenda em tenda, e agora? Agora sai dela, para ver como eu vejo. Acho que vocês não estão aqui. Não é negócio. Se fosse negócio, eu aceitei a sua proposta. Coloca o Damasceno Eliezer no meu lugar. Mas não é negócio. Eu fiz uma promessa e eu vou fazer do meu jeito. É pessoal. Sai da tenda. Conta as estrelas. Eu acho interessante como Deus pede para nós fazermos algumas coisas que Ele sabe que nós não conseguiremos ir nem alguns porcentos. É Ele quem sabe, a gente não sabe. Nós estamos convencidos de que podemos fazer algumas coisas. Então Deus diz: conta. É lógico que o Abraão não consegue contar na sua totalidade, mas eu quero que você receba o que eu estou pregando e entenda como isso não é negócio, é pessoal. Por quê? Porque o máximo que o Abraão consegue fazer é contar algumas. Deus vai continuar onde Abraão para. E onde Abraão não pode contar, Deus apenas não conta. Deus conta as estrelas e chama pelo nome. É pessoal. Eu acho que vocês não estão aqui, não é possível. Mas olhe para mim ainda, porque no capítulo 15 vem trevas escuras depois de um sacrifício, e Deus diz para Abraão que aquela terra, eu disse aquela, falem comigo, aquela vai ser dele daqui 400 anos depois. Presta atenção, é aqui que eu quero que você entenda. Ele saiu começando uma promessa: vou te dar uma terra. Mas aí Deus chega e diz para ele: sabe essa terra que eu falei que eu vou te dar? Eu vou te dar só daqui 400 anos depois. Sabe, é difícil caminhar quando alguém parece que fica mudando o contrato. Ué, eu pensei que a terra ia ser agora. Hã? Exatamente. Vamos caminhando. E agora? Agora eu decidi que eu vou entregar essa terra 400 anos depois. 400 anos depois. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11:13 que Abraão morreu sem ter visto a promessa. Por quê? Porque a promessa da terra não foi ele quem viu, foi a descendência dele. Ele vai ver uma outra promessa se cumprir na vida dele. Aquela não é só dele, aquela faz parte da descendência dele. Acho que vocês não estão aqui. Não é negócio. Abraão, não é só entre eu e você, Abraão. Você acha que eu estou interessado só em você, Abraão? O que eu estou começando em você não vai parar em você. O que eu estou começando em você, eu vou começar a viver. Eu vou dizer de novo, eu vou começar a cumprir. O que eu tenho para você não é só em você. Eu vou cumprir em você, no seu filho, no filho do teu filho, nos filhos dos teus filhos. Eu queria alguém comigo aqui. O que eu estou começando em você é pessoal. Eu queria alguém para receber o que eu estou ministrando essa manhã. Eu estou dizendo que o que Deus começou na tua casa não é apenas uma jornada de uma vida, mas quando parar em você, vai continuar nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos, nas gerações que virão, porque é pessoal. Alguém recebe isso? Deus tem uma promessa para a tua casa inteira. Só tem um problema. Quem me ouve diz amém. Vem comigo que eu sei por onde eu estou indo. Já vou encerrar, olhe para mim. Qual é o problema de não entendermos que é pessoal? É que se tratarmos isso, é entre Deus e é pessoal, não é um negócio. É que a gente vai tentar encontrar meios para tentar cumprir ou realizar desígnios de Deus. E eu demorei muito, pastor Justo, para perceber a situação de Sara nessa história. Eu quero falar, deixa eu falar com as irmãs. A situação de Sara é interessante. É muito difícil ser Sara. E por quê? Porque nesse tempo todo, parece que ela é o problema. Ela não se encaixa com a promessa.
Ou seja, eu até entendo porque Deus escolhe Abraão, mas e Sara? Eu quero que você entenda que Deus não escolheu só o Abraão, Deus escolheu o Abraão e a Sara. Porque no capítulo 11 já disse que ela era estéril. Eu vou dizer de novo, Deus te escolheu não por causa das suas virtudes, porque qualquer virtude que você tenha foi Ele que deu. Deus te escolheu exatamente por causa dos teus problemas. Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. É exatamente por causa do teu problema que eu falei, é lá que eu vou mostrar e aperfeiçoar a minha graça. Quer alguém para receber essa manhã? Não é possível. Eu quero te dizer que Deus está dizendo: Sara, é exatamente porque você tem um útero estéril que o que parece ser prisão vai ser gerado propósito. Eu quero que alguém entenda essa manhã, há uma pessoalidade. Deus escolheu exatamente por causa dos meus problemas, porque Ele vai fazer dos meus problemas resposta para problema de alguém. Eu queria alguém para entender o que eu estou. Ei, meu Deus, aleluia. Segura. A questão é que demorou para Sara entender isso. E Abraão também. Eu quero muito me esforçar para você entender que Abraão, ele ainda vai começar a compreender que Abraão não é negócio, é pessoal. Abraão não é negócio. Porque Sara lhe dá uma opção. Ué, se Deus vai fazer, eu acho que não tem problema nisso. A minha serva Agar deita com ela. Se fosse negócio, caberia. Mas não é negócio. É pessoal. Eu estou dizendo que existem coisas que você falou, qual que é o problema de eu disse o problema? O problema é que você está tentando gerar na carne o que eu disse que eu vou gerar no espírito. Não é negócio, é pessoal. E eu acho que vocês não entendem. Eu quero que você leia o texto de maneira não apenas informativa ou intelectual, mas de maneira emocional, porque a tenda de Abraão não é grande. Sara está ouvindo situações que ela provocou, colocou mais gente numa tenda que não cabe. Deu certo, mas não era certo, porque não é negócio, é pessoal. Quero muito que você olhe para uma pessoa, dá um sorriso e diga: vai ficar muito pessoal. Olhe para cá. Eu quero que você entenda que Deus precisa alinhar aquela casa. Ismael nasceu, mas Ismael foi gerado na carne, não espírito. É negócio, não é pessoal. O que Deus vai fazer é pessoal e não negócio. Por isso Deus precisa alinhar aquela casa. Oh meu Deus. Abraão tem fé, sim ou não? Sara tem esterilidade, sim ou não? Então Deus precisa fazer que Abraão dependa absolutamente de Deus como Sara, e Sara desenvolva a fé como Abraão. Deus precisa alinhar as coisas. E como Ele fará isso? Está com a sua Bíblia aberta? Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão atingiu 99 anos de idade, atestado de impossibilidade. Não me ouviram? O texto de Romanos 4 disse que Abraão estava com o corpo amortecido. Não preciso explicar isso, né? Ou seja, alguma coisa no corpo do Abraão morreu. O que eu estou dizendo é que até que alguma coisa em nós morra, a graça não se manifesta, porque vamos achar que é a nossa força. Quando Abraão tem um corpo amortecido, ele desce no nível de Sara, porque agora Sara não é mais o problema, é os dois. Não é negócio, é pessoal.
Quando Abraão tem 99 anos, eu acho que vocês não estão aqui não. Quando Abraão acabou de carimbar o atestado de impossível, Deus desce e diz: eu vou apresentar o meu nome para você. Eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu acho que você não me ouviu. Eu não dependo dos seus recursos, porque nunca foi negócio. É pessoal, Abraão. Sou eu que vou fazer. Mas não apenas isso. Pastor Justo, vai ficar muito pessoal, porque nesse capítulo Deus diz para ele: olha, até aqui você saiu da tenda, caminhou comigo, te fiz contar a estrela, te mostrei que a terra vai ser só de aqui 400 anos, mas vamos desenvolver nossa intimidade, vamos ficar mais pessoal. Pegue a faca. O texto envolve faca, porque o texto diz que Deus vai fazer uma aliança com ele, e que a aliança envolve pegar a faca e fazer a circuncisão, cortar o excesso de carne na intimidade masculina. Eu acho que vocês não me ouviram não, porque se sou eu a essa altura, Deus, eu saí por causa de uma promessa, de um contrato, era um bom negócio, agora já envolve faca. Com 99 anos, Deus está dizendo: se queres viver algo profundo comigo, daqui para frente, não pode ser só debaixo de promessa. Vai ter que aceitar com que eu toque na sua intimidade, para arrancar o excesso de carne que esteja lá. Eu não apenas quero fazer algo por você, quero fazer algo em você. Quero estabelecer uma intimidade que você vai se agarrar nela para viver tudo que eu tenho. Ou se vocês não derem aleluia, eu vou embora. A Bíblia diz que quando Golias começou a afrontar Israel, Davi se levantou e disse: quem é? Quem é esse incircunciso para falar contra o exército do Senhor? Eu acho que você não está entendendo. Davi falou: isso aqui não é uma guerra, isso aqui não é um negócio, isso aqui é pessoal. E quem é ele sem promessa para falar de um povo que carrega a marca da promessa? Tem alguém que recebe o que eu estou ministrando? Eu vim dizer essa manhã que pela palavra Deus vai arrancar o excesso de carne da nossa alma, porque a promessa vai se cumprir. Tem alguém que pode dar um brado de adoração essa manhã? Ele está dizendo: é pessoal. Mas não apenas isso. Quem me ouve diz amém. Deus resolve Abraão, muda o nome dele e diz: é pessoal e eu vou cumprir. E quando Deus faz a promessa, alguém ri. Quem ri? Quem ri? Sara também ri, mas não é a primeira que ri. O primeiro quem ri é Abraão. Gênesis 17, 17. Eu amo esse texto. Gênesis 17, 17. Está escrito assim: quando se prostrou Abraão, Gênesis 17, 17. Se prostrou Abraão rosto em terra e riu, porque Deus disse que Sara teria um filho. Abraão caiu com o rosto em terra e ele riu e disse: um homem de 100 anos? Eu acho que você não me ouviu. O Abraão riu. E por que o Abraão riu? Porque a essa altura, pastor, ele já está agarrado no que ele gerou na carne. Sabe, esse negócio de gerar filho de novo, eu já tenho Ismael. Aí Deus diz: Ismael é negócio seu. O que eu vou fazer não é negócio, é pessoal. Eu acho interessante porque Abraão ri, Sara ri. Deus falou: todo mundo nessa casa gosta de dar risada. Então já sei qual vai ser o nome do menino. Vocês não vão dar glória novo? Vamos de novo? Isaac significa... Deus falou: sabe quem vai rir por último? Não é negócio, é pessoal.
No começo você ri de incredulidade, mas no fim você vai rir de alegria, de cumprimento de promessa. É pessoal. É tão pessoal que no capítulo 18, Deus desceu, não para falar com Abraão. Olha para mim, eu quero que você entenda que vai ficando tão pessoal, porque até então era: sai da tenda, vamos caminhar, conta a estrela, vou te dar uma terra, daqui 400 anos. Aí começou a envolver faca. Aí de repente Deus falou: ficou muito pessoal esse negócio. Por qual razão? Olha para mim, versículo de número 2. Não, o 1 mesmo. Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Abraão estava sentado, versículo de número 2, na hora mais quente do dia. A hora mais quente do dia é meio-dia, horário do almoço. Acho que você não entendeu. Não é mais negócio, pastor. Ficou tão pessoal. Deus desceu para almoçar com Abraão. Eu não entendi porque vocês não deram glória, não. Vamos de novo. Olha para alguém e diga: é muito pessoal. Diga: você acredita? Eu estou ministrando que Deus vai fazer visitas surpresas na sua casa e vai descer lá. Eu vou pregar até alguém reagindo. Ele não me entendeu, não. Deus desceu para almoçar com ele. Eu acho que você não me ouviu. Abraão olhou e falou: aqueles 3 varões, já sei quem é, só pode ser ele, é ele que veio. Ele veio para almoçar comigo. E eu quero que você entenda que Deus não foi necessariamente por causa de Abraão. Ele já tinha resolvido com Abraão. Ele foi por causa de quem? Sara. Sabe, eu ainda só tenho 13 anos de casado, mas uma coisa que eu já aprendi cedo: existem coisas que eu não vou tentar convencer com a boca. Faz no joelho, deixa Deus falar. Abraão tentou, não dá certo. Sara tentou uma opção, agora já não é mais com ele. Deus desceu. Eu acho que você não me ouviu. Deus não desceu para falar com Abraão necessariamente. Deus desceu para falar com Sara. Prova disso é que no versículo 6, tem o versículo 6, Abraão correu na tenda e mandou Sara ir fazer bolo. Eu acho que vocês não estão me ouvindo, não. Vai colocar uma senhora de 90 anos no fogão? Na lenha? E por que não as servas? Porque não é negócio, é pessoal. Sara vai fazer bolo? Vai. Enquanto Sara amassa, Deus amassa Sara, que Deus vai fazer algo nela. Eu acho que vocês não me ouviram, eu vou dizer de novo. Se você não der um glória, eu vou embora. Versículo de número 9. Quando eles estão almoçando, Deus faz uma pergunta. Sabe qual é a pergunta? Onde está Sara? Era pelo menos para as irmãs reagirem agora. Eu estou dizendo que Deus te escolheu e não abre mão do que Ele vai fazer contigo. Cadê Sara? Diga para ela que daqui 1 ano eu vou descer de novo. Era para alguém glorificar. E quando eu fazer, ela não vai rir sozinha. Quem ouvir a história vai rir junto com ela. Porque isso não é negócio, é pessoal. Só tem um problema. Qual é o problema? Qual é o problema? É que a tenda de Abraão ficou cheia, pastor Jus. Porque a tenda de Abraão agora tem o que ele gerou na carne e o que ele gerou no espírito. Agora a tenda de Abraão tem Agar e Ismael, Sara e Isaac. A tenda ficou cheia. Não tem como você brincar com o que você gerou no espírito e depois dar atenção com o que você gerou na carne. Problema que dói em Abraão, porque é dele. Ismael também é dele. Agar também é serva dele. E a gente se agarra no que a gente construiu. Sara fala para ele: manda Agar e o menino embora. Para Sara não custa, para Abraão custa. Sara está tentando corrigir um erro.
Abraão tem que tomar uma atitude que dói no coração. E eu vou dizer de novo, olha para mim, de novo. Existem coisas que só Deus pode fazer. Porque se Deus não fala, Abraão não faz. E por que Deus desce para intervir? Porque Deus diz a Abraão, fique em paz que eu vou te ajudar a resolver o BO que vocês criaram. Foi vocês que criaram isso, mas eu vou resolver. Por quê? Porque querendo ou não querendo, Agar te abençoou. Ela não tinha nada a ver com a história. E eu disse no começo que quem te abençoar, eu abençoaria. Queria alguém comigo aqui? Então deixa Agar e o menino ir que eu vou cuidar deles. E eu vou dar a eles a estratégia de fazer deserto se tornar lugar de providência. Sabe, por muito tempo o pastor Gilson, o pastor Tiago, eu pensei, mas o que o Abraão está fazendo? Dando só um odre com água e pão para o menino? Meu Deus do céu! Mas eu entendi, Abraão não pode ultrapassar o que Deus disse. Não era Abraão que ia sustentar Ismael, era Deus. Não era Abraão que ia fazer dele um guerreiro, era Deus. Então com muita dor Abraão só pode fazer onde Deus permitiu, porque dali para frente quem ia fazer é Deus. Eu estou ministrando que existe algo que Deus diz, daqui para frente quem vai fazer sou eu. E o que parecia ser morte vai ser ambiente de milagre. Mas eu chego no meu texto de hoje. Eu tenho 9 minutos e eu vou encerrar. Eu quero muito que você entenda que até esse momento não é negócio. E aqui vai ficar muito pessoal. Capítulo 22. Depois de tudo isso, Deus fala com Abraão, olha para cá. Se você não lê esse capítulo como pessoal, ele não faz sentido. Não faz. Não faz. Deus não está pedindo algo por negócio. Abraão já caminhou o suficiente com Deus para isso. Qual é a luta desse texto? O problema do texto é que a palavra de Deus parece estar contra a palavra de Deus. O que Deus disse antes é contrário ao que Deus está dizendo agora. Repito. O que Deus disse antes? Isaque é a tua descendência. O que Deus diz agora? Sacrifica Isaque. Entendeu? O que Deus disse antes? Isaque é a promessa. O que Deus diz agora? Sacrifica Isaque. Qual é a atitude de fé? Acreditar que o que Deus disse antes não muda o que Deus está dizendo agora. E o que Deus está dizendo agora não muda o que Deus disse antes. E de alguma maneira eu vou viver a conclusão dessas duas realidades. Acho que você não me ouve. Olha para alguém com um sorriso e diga, vai ficar muito pessoal agora. Diga para alguém. Olhe para cá. Deus chama ele. Levanta e leva teu filho a um dos lugares que eu vou te indicar. É pessoal. Ele levanta de manhã, prepara o jumento. Ele não deixa os servos fazer isso. Vocês não estão aqui. Ele não terceiriza, porque não é um negócio. Ele mesmo racha lenha. Ele mesmo chama Isaque. E eles caminham junto. Eu só demorei para perceber um detalhe no texto. Qual é? É que eu pensei que era entre Deus e Abraão, até eu ler direito. Porque até esse momento, Isaque só é o milagre. Agora ele vai precisar de um. Vamos de novo? Até esse momento, Isaque é a resposta. Agora é ele que precisa de uma.
Até esse momento, Isaac é a provisão. Agora quem precisa é ele. Acho que você não me ouviu. Então eu descobri que não é só entre Deus e Abraão, é entre Deus e Isaac. Porque até aqui Deus é Deus de Abraão. Depois daqui Deus será Deus de Isaac também. Você não vai viver a experiência dos seus pais a vida toda, porque há algo pessoal de Deus com você. Vocês não estão aqui, não é possível. É entre Deus e Abraão, é entre Deus e Isaac. Eles caminham por 3 dias em silêncio. É muito pessoal. Quando eles chegam no lugar onde Deus indicou, Abraão viu de longe. Abraão vai fazer uma atitude que vai deixar muito claro que é pessoal. O que é que ele vai fazer? Me permita tirar o blazer, pastor Gilson. Você veio, então você vai ser o Isaac. Me ajuda. É pessoal esse negócio. Isaac, Abraão tirou a lenha do jumento, pediu para os servos ficarem no pé do monte. Por que Abraão pediu para os servos ficar no pé do monte? Porque não é negócio. Se os servos continuam, os servos não iam suportar ver o que ele ia fazer. Você não consegue ir em níveis mais íntimos com Deus, porque está deixando gente demais entrar nessa relação. Ninguém vai dar glória agora. Aí fulano diz, para que jejuar, para que orar? Ué, não vai entender, fica no pé da montanha. É entre eu e ele, não é negócio, é pessoal. Acho que vocês não estão aqui. O jumento, deixa o jumento no pé da montanha também, porque na hora do desespero, entre sacrificar meu filho e o jumento, vá o jumento. Deus está dizendo o plano B, deixa no pé da montanha também. É pessoal. Ele pega a lenha, vem comigo agora, ele coloca a lenha nas costas de Isaac. Você não está entendendo, ficou muito pessoal. Eu só demorei para perceber que o texto era mais pessoal, Lucas também, do que eu imaginava. Por quê? Porque eu pensei que fosse entre Deus e Abraão, eu pensei que fosse entre Deus e Isaac, eu pensei que fosse entre Abraão e Isaac. Mas quando eu olhei direito para o texto, o Espírito me fez ver que na verdade Deus está contando um segredo para o amigo dele. Deus quer que o Abraão sinta o que ele vai sentir anos e anos depois. Deus quer que Isaac experimente o que o filho dele experimentará anos e anos depois. Eu acho que você não me ouviu. Segredos não se contam para qualquer um. Segredos se contam para amigos que querem entender o coração. Eu acho que você não me ouviu. Então eu não percebi que aquela cena era um spoiler. Aquela cena era um trailer do que aconteceria no Calvário anos e anos depois. O pai colocando a lenha nas costas do filho, subindo para uma montanha. Não era entre Deus e Abraão, não era entre Abraão e Isaac, era entre Deus e Jesus Cristo, era entre Deus e nós. É pessoal. Deus abençoe. Olha para cá. Eu quero muito que você entenda que Deus está contando um segredo para o amigo dele. E se você não acredita em mim, então acredite em Jesus, porque Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mais do que isso, quando eles chegam lá, é muito pessoal. Na verdade, no meio do caminho, Isaac faz uma pergunta que o Abraão não queria ouvir: Pai, esse sacrifício está estranho. Estranho do meu jeito de falar, estranho. Não é como os outros sacrifícios. E eu imagino o Abraão pensando: não, isso aqui não é negócio. Pai, tem lenha o fogo, cadê o cordeiro? E eu gosto da versão que vocês têm, a RC, pode ser a RA também, mas o versículo 8, na RC, diz assim, versículo 8:
Deus proverá para si. Vá orando, meu filho. Você precisa de um cordeiro. É pessoal. Eles chegam no lugar que Deus colocou. Mais forte, diga comigo, no lugar. Mais forte, diga, no lugar que Deus indicou. É porque só o lugar que Deus indicou ia ter o que eles precisavam. Pastor Rafael, eles vão entender que eu vou dar mais uma chance. Enquanto eles estão subindo de um lado da montanha, tem um carneiro subindo do outro lado da montanha. Mas calma, eu queria alguém para dar glória agora, porque a Bíblia diz que quando Abraão vai fazer isso, é muito pessoal. O escritor aos Hebreus disse que na mente dele o Abraão já tinha feito. Abraão ofereceu Isaac. Hebreus 11:17, ele ofereceu. Na mente dele já tinha sido realizado. E quando ele vai fazer, Deus grita e diz: não! Eu queria só você. Eu só queria que você e Isaac confiassem em mim o suficiente para eu contar segredos. Eu não vou deixar você fazer o que não resolveria nada. Isaac morrer não resolve nada. O que você começou no Moriá, deixa que eu vou terminar no Calvário. É pessoal. Olhe para cá e eu encerro. Deus queria uma amizade. Abraão não foi conhecido só como um guerreiro. Abraão não foi conhecido só como um homem de fé. Abraão, e eu termino a mensagem. Recebe essa palavra. Isaías capítulo 41, versículo 8. Isaías 41, 8 diz: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. É pessoal. Tiago capítulo 2, versículo 23. Tiago capítulo 2, versículo 23. Tiago 2, 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi imputado com justiça, e foi chamado o homem da fé, o grande sacerdote, o pai de uma nação, o amigo de Deus. É pessoal. Mas se depois do que eu ler vocês não der glória, eu vou para São Paulo a pé. Recebe isso. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20. O que é que a gente faz quando está em problema, pastor Gilson? Sabe aquela situação que você tem o dinheiro, mas não tem agora, e aí precisa pagar aquela dívida? Para quem que vai recorrer? Um amigo. Porque só amigo a gente recorre. Sim ou não? Sim ou não? Josafá está com problemas. Eu acho que você não me ouviu. Os inimigos vieram e Josafá precisa de ajuda. Josafá não vai só clamar a Deus. Eu acho que vocês não estão aqui comigo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7, no segundo livro das Crônicas, diz assim: porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores da terra de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Não está me ouvindo? Eu não estou pedindo só para o Senhor me ajudar. Nós somos filhos do teu amigo. Vem socorrer o teu amigo. Deus me trouxe essa manhã para dizer: eu não quero fazer de você só um pregador, um obreiro, um pastor, um líder, uma missionária. Eu quero fazer de você meu amigo. É pessoal. Eu pedi de você o que não pedi de outros, porque é pessoal. Eu queria só um amigo. Senhor, nós oramos esta manhã. Nós entregamos Isaac essa manhã. Não é apenas uma manhã de escola bíblica, nunca foi negócio, é pessoal.
Recebe a nossa adoração essa manhã. Recebe a nossa entrega essa manhã. Alguém pode tirar 1 minuto de adoração, de oração, de entrega? Levante as mãos se você quiser. Você pode levantar as mãos em adoração, você pode se render diante dele. Você pode falar: Senhor, é pessoal, eu entrego o que tiver que entregar, resolve o que tiver que resolver, corta o que tiver que cortar, faz gerar o que o Senhor quiser. É pessoal essa manhã. Você pode, eu quero orar por você, eu entrego agora o microfone. Levante as mãos em oração comigo. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Pegamandorosh agabarra, agabacondorosh, agapandorosh, adagabacala sogabarra, ratocoshanda rabandorosh, agabarra, agabacandorosh, agabacala suriandegemara. Desce o cordeiro, desce a tua provisão, desce a tua provisão, desce a tua provisão. Alguém pode dar o maior brado de adoração? Se você fala em outras línguas, vem comigo essa manhã. Não é negócio, é pessoal. Deus não abre mão de você, Deus não abre mão do seu relacionamento com Ele. É pessoal. E Ele desceu aqui para te dizer: foi você que eu escolhi, foi você que eu chamei, e eu vou contar meus segredos para você. É pessoal. Minha glória te visita essa manhã. A minha glória te visita essa manhã. A minha glória te visita essa manhã. Quem pode nos próximos minutos, no próximo minuto, dar o maior brado de adoração a Ele?